que a casa traz. Atendimento solidário, nós temos aqui o atendimento todos os dias, das 8 às 11, das 14 às 17, sempre tem 3 pessoas aqui na casa para atendê-los quando necessário. Se estiverem no momento com algum problema e queiram compartilhar esse problema, o pessoal estará aqui para atendê-los todos os dias, de segunda a sexta. Lembrando que os bazares, o bazar do bordado e o bazar do artesanato estão aqui à esquerda, com peças bem bonitas. Também esses dois setores da casa servem para que a gente tenha verbas para isso que eu acabei de dizer. Os 2 bazares, eles são tocados por voluntárias, né, que trabalham aqui às quintas-feiras. Esse trabalho de quinta-feira no bordado e no crochê serve também para aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil. Então, é uma convivência entre esses voluntários, uma convivência bem legal, que traz uma alegria, renova as condições dessas pessoas que trabalham. Muitas dessas voluntárias estavam passando por momentos difíceis, perderam entes queridos ou estavam vivendo um momento depressivo, e esse trabalho em conjunto com essas várias colegas trazem um alento novo. Aqueles que quiserem participar, na quinta-feira, sabendo bordar ou fazer crochê, na quinta-feira, as meninas da coordenação estão aí, é só procurá-las. É a Rose, a Cleusa e a Verônica. Agora mesmo elas estão aí, se quiserem já se candidatar, voluntário sempre é bom, a casa sempre precisa de novos voluntários. Muito bem. Amanhã temos o Desaate. Eu não vou repetir para não me estender muito, todos já sabem do que se trata o Desaate. Amanhã, a partir das 19 horas, estaremos aí para atender aqueles irmãos que querem se libertar das drogas, sejam elas legais ou ilegais. E muito bom. Os recados de hoje são esses. Vou pedir para o Donizete fazer a prece inicial e depois passamos a palavra para o nosso irmão Marcos. Antecipadamente, nós agradecemos pela sua gentileza, Marcos. Muito bem. Vamos fazer uma prece. É lógico que, com certeza, todos que levantaram de manhã já fizeram a prece, né? Mas aqui a gente, para iniciar uma atividade, sempre ligando o pensamento em Deus, sempre buscando um momento de paz. Então, vamos estar fazendo uma prece. Aquele que puder fechar os olhos, ficar bem tranquilo, sentado na cadeira, aproveitar o momento, respirar com tranquilidade, aproveitar essa dádiva que Deus nos dá, da oportunidade de estarmos aqui novamente reencarnados. Ô Senhor, obrigado por essa oportunidade. E neste momento, Senhor, nos colocamos à disposição para o aprendizado, buscando ampliar nossos conhecimentos através da palestra, através do ensinamento básico da tua doutrina, Senhor. A doutrina do amor, do respeito, da dignidade para com o semelhante. Oh, meu Pai, então, neste momento, te pedimos que o Senhor possa nos envolver com as tuas energias de amor, de paz, de equilíbrio, que essas energias, Senhor, envolvam nossos corpos físicos, Senhor, trazendo um equilíbrio, mas, meu Pai, que possa nos envolver espiritualmente, Senhor,
trabalhando nas dificuldades ali armazenadas. Ô Senhor, esteja conosco. Pedimos também que o Senhor possa estar envolvendo o nosso companheiro, o nosso amigo de jornada, que se dispôs a vir aqui nos trazer uma palavra amiga. O Senhor possa envolvê-lo com teu carinho, com teu amor, que possa direcionar, Senhor, as tuas palavras, para que venha tocar em nossos corações, tocar em nossas mentes, buscando nos auxiliar nesta jornada. Por fim, Senhor, mais uma vez te solicitamos que fique junto a nós, amparando-nos, auxiliando-nos e guarde-nos no teu amor, na tua paz, hoje, agora e sempre. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Pai, e que assim seja, Senhor. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, na casa que eu comecei os trabalhos espíritas, na casa que eu comecei a assistir palestra. E vou contar um caso curioso, não tem nada a ver com a palestra, né? Um caso curioso sobre mim, né? Eu lembro que eu vim assistir palestra aqui, eu sentava geralmente lá para o fundo, né? E eu sempre via nos palestrantes uma luz em volta deles. Alguns maiores, outros menores, né? Quando o palestrante falava com mais eloquência, eu perceberia que a luz aumentava um pouco. Só que eu olhei e falei, deve ser reflexo, né? Reflexo da luz, né? Não sei, eu não sabia o que era, né? E num dia de estudos, eu lembro que tinha uma salinha ali, né? Num dia de estudos, tinha um senhor chamado Seu João, que cuidava dos DVDs aqui na época. Quem é mais antigo vai lembrar dele, né? Ele comentou um item do Livro dos Espíritos. Inclusive, eu ficava admirado que ele falava as questões, ele falava o número. Eu falei, nossa, como é que ele guarda, né? Que maravilha. E, de repente, iluminou em volta dele, assim, quando ele falou. A luz... Olha, isso não é reflexo da luz, não, né? Alguma coisa brilhou nele naquele momento, né? E por que isso brilhou nele? Porque ele estava levando o evangelho adiante, porque ele estava levando a informação adiante. E hoje a gente vai aprender que a informação, o conhecimento, ele anda junto com a prática do amor, ele anda junto com a prática da caridade. A palestra hoje, o tema é o bem e o mal. Ela é retirada totalmente do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, ele é a base da doutrina espírita. Aí vamos lá, Marcos, o que você quer dizer com base? Se você for construir uma casa, por onde você começa? Pelas paredes? Pela janela? O telhado? Não, você começa ali pelo alicerce, né? Onde segura tudo. E depois você vai construindo o resto. O Livro dos Espíritos é o alicerce de tudo. Foi daí que Kardec começou a construir a doutrina espírita. Sempre lembrando que Deus, onisciente, onipresente, esse Deus que é a inteligência maior de tudo, a causa primeira de todas as coisas, ele sabe o que faz. Então, para trazer uma doutrina que irá e vai estar mudando o nosso planeta, ele colocaria qualquer um? Não, claro que não. Ele colocaria ali nessa missão um espírito preparado para o tamanho dela. Todos nós somos missionários, de uma forma ou de outra. Às vezes a sua missão é cuidar da família, o outro é na empresa, o outro é no espiritismo, mas é ali, talvez no passe, no magnetismo, na palestra, enfim, cada um tem as suas missões. E para espíritos mais evoluídos, missões um pouco maiores. Jesus já nos dizia, né? Sede fiéis
as pequenas coisas, pois eu lhe colocarei nas maiores. Então, é degrau por degrau. Não adianta nós almejarmos coisa que ainda não estamos preparados. Não adianta. Inclusive, falando sobre isso, eu lembrei na prática da mediunidade, né? Aqueles médiuns que querem novas revelações e costumam pedir para Deus e para os espíritos lhe darem novas revelações, o que acontece com eles? Vai vir um espírito e vai dar uma nova revelação, entre aspas, né? Porque se ele não está preparado a receber e ele fica pedindo, vem um espírito brincalhão, zombeteiro, e vai passar uma mensagem para ele. Fala, olha, a nova revelação que eu tenho para você é essa. E alguns ainda escrevem e publicam, né? Então, nós temos que ter o pé no chão, sabermos quem realmente nós somos, entendermos a nossa missão aqui na Terra. E para entendermos e sabermos qual a nossa missão na Terra, o estudo de si mesmo, o olhar para dentro de nós, reconhecermos o nosso valor. Vamos começar com algumas perguntas, sempre lembrando que essas perguntas estão no Livro dos Espíritos. Você é colocado em uma posição em que deva praticar o mal. Quem é mais culpado? Quem te colocou na situação ou você que praticou o mal? Olha, essa pergunta é boa, hein? Você que praticou ou quem te colocou? Os espíritos dizem assim, que quem te colocou é muito mais culpado do que você. E aí a gente lembra, né? Às vezes você pega um funcionário, ou você é o funcionário que eles colocam, e fala, olha, você tem que ser desonesto nisso e nisso, senão você vai ser mandado embora. A pessoa que está te colocando lá, ela é mais culpada do que você que pratica. Você tem a sua culpa também, você pode escolher e falar, não quero fazer e ponto. Mas aquele que está acima, entre aspas, de você, porque a gente sabe que no mundo espiritual, né, é diferente, os bens materiais, o que estar acima, as pessoas que muitas das vezes estão acima aqui na Terra, no mundo dos espíritos podem ser as menores. Outra pergunta. Quem não pratica o mal, mas usufrua desse mal, é culpado? Essa é fácil. É culpado por esse mal? Vamos lá, alguém roubou lá um carro, alguma coisa assim, e você vai lá passear com aquele carro. Os espíritos nos dizem, é como se você tivesse praticado. É igual, porque você está usufruindo. Se você sabe que qualquer coisa é fruto de um mal, de algo que vá contra as leis divinas, porque o mal são as coisas que vão contra as leis divinas, e você usufrui dele, é como se você tivesse cometido. Olha só, o Espiritismo ele é libertador. E se você sabe isso, se você tem isso na sua consciência, e se você pratica, o que acontece com você? Eu digo você, mas são todos nós, tá? Somos todos nós. A sua consciência vai te cobrar. Aí começa insônia, começa não sei o quê, não dorme direito, aí faz isso, entende? Começa a te cobrar aqui e no mundo dos espíritos te cobra ainda mais. Mais uma. Aquele que deseja o mal. Nossa, essa é boa, hein? Aquele que deseja o mal, mas não o pratica, é culpado perante o mesmo? Os espíritos respondem assim, ó, a primeira palavra que eles colocam na resposta, depende. Porque quando o desejo do mal vem e você não o pratica, você luta para não praticar, aí é virtude. Olha, você está angariando virtude. Agora, se a vontade de fazer o mal vem e você só não o faz por falta de oportunidade,
aí não é virtude. Aí você já é culpado por esse mal. Para você ver como o Espiritismo é libertador. Porque às vezes, né, acho que a maioria de nós que estamos buscando essa transformação moral, essa reforma íntima, interior, temos mazelas dentro de nós que a vontade de praticar algo que é contra a lei de Deus ainda vem. Entende? Às vezes ainda temos vontade de praticar o mal com o mal. Mas se a vontade vem e você não pratica, você está começando a ser virtuoso. E é essa virtude que distingue os verdadeiros espíritas, os verdadeiros cristãos, as verdadeiras pessoas boas aqui na Terra. Porque hoje em dia é muito usado o termo homem de bem, né? Mas o que é realmente o homem de bem? Na Revista Espírita de Allan Kardec ele publicava mensalmente na época dele, mas hoje são 12 livros maravilhosos, né? Uma neta, em uma reunião mediúnica, evocou o vô, né? E o vô dela falou que estava sofrendo no mundo dos espíritos. Aí ela perguntou assim, mas como assim? Você está sofrendo? Você era uma pessoa boa, uma pessoa correta, como? Eu era uma pessoa boa perante as leis dos homens. Perante as leis de Deus eu não era. As leis de Deus são diferentes das leis dos homens. E nós devemos saber distingui-las. É totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa vai lá no sinaleiro, num ponto de ônibus, sinaleiro, tudo faz. Ela vai lá e assalta, ela rouba uma pessoa. Perante as leis dos homens, o que acontece com essa pessoa se ela pega? Ela é presa. Ela precisa devolver o que ela roubou? Não. Ela é presa durante tanto tempo e sai. As leis de Deus é diferente. As leis de Deus, em nossa consciência, ela punem tudo que vai contra as leis de Deus. Tudo que eu fizer contra as leis de Deus, ela vai me punir. É claro que depende do conhecimento da pessoa também, né? E aqui na Terra todo mundo sabe que é errado roubar. Vamos lá. A pessoa roubou lá o salário da pessoa. Devido a esse roubo, esse assalto, a família da pessoa passa fome. Perante as leis de Deus, ele é culpado pelo roubo e pela fome dos filhos. Ou seja, nós somos responsáveis pelo mal que praticamos e o mal derivado desse mal. E essa pessoa vai ter que resgatar tudo isso. Ela vai ter que praticar o bem para a pessoa que ela roubou, devolver, e ela vai ter que ajudar os filhos que ela fez sofrer. Se não for nessa encarnação, que vai ser numa outra, ou numa outra. E também isso vale pelo lado do bem também, né? Se nós fizermos um bem para alguém hoje, essa pessoa faz esse mesmo bem para o outro, para o outro, para o outro. Nós somos responsáveis por essa cadeia de amor ser levada. Então, essa é uma grande diferença na lei de Deus e na lei dos homens, segundo Allan Kardec. Sempre lembrando tudo que eu vou conversar, que a gente vai papear aqui, é baseado nas obras de Allan Kardec. Se eu posso fazer o bem e não faço, penúltima, e em virtude disso o mal acontece, eu sou responsável. Essa é fácil. Se eu posso fazer o bem e não faço, e em virtude disso o mal acontece, eu sou responsável? Sim. Sim. Porque o Espiritismo é bem claro. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Principalmente o espírita. Porque ele tem conhecimento, porque ele busca. Última. Há alguém que não possa fazer o bem? Vamos lá, na Terra. Essa é fácil também, gente. Há alguém que não possa fazer o bem na Terra? Os Espíritos dizem que todos
Todos podem fazer o bem. Aí você pode levantar a mão aí, Marcos. Conheço lá fulano que tá numa cama, não fala, não ouve, tá lá. O pensamento é o mesmo. O pensamento, você, que é o seu pensamento, a sua alma, ainda está lá, está viva. E é só o corpo que está ali inerte. Pelo pensamento, ele pode orar pelo próximo. E hoje, através do mecanismo de transmissão do pensamento, pela essa lei dos fluidos, nós sabemos que ele pode fazer uma oração e abençoar, iluminar uma pessoa onde quer que ela esteja. Porque os fluidos chegam até lá e os bons espíritos estão aí para nos auxiliarmos. Então, essa pessoa também pode fazer o bem pelo pensamento. Só para questão de curiosidade, Kardec, ele evocou muitas pessoas vivas. Viva. É claro que quando a pessoa está dormindo, porque aí acontece a emancipação da alma. E dessas pessoas que ele evocava viva, que ele conversava ali, na reunião mediúnica, algumas delas eram deficientes. E muitas deficientes, daquelas que não sabiam, não conseguia fazer nada. Precisava de ajuda para comer, ir no banheiro, para tudo. E ele conversava ali, e o espírito respondia. Normalmente, conversava, sabia até por que estava naquele estado. Corpo é totalmente diferente de alma, de espírito. Esse é o nosso momento encarnado. Para quem está aqui na Terra, ainda deveremos encarnar mais algumas vezes. Não sei se vai ser na Terra, você pode reencarnar no mundo melhor. Se você deixar o seu orgulho, o seu egoísmo de lado e começar a praticar a caridade e a humildade tão ensinadas por Jesus Cristo. Pois a caridade e a humildade, né, é que vão nos fazer ascender para um mundo melhor. Renascer em um mundo onde não tem tanta dor, tantas desgraças, entre aspas, né? Igual aqui na Terra. Porque o nosso destino é a felicidade. Só que nesse mundo onde nós vivemos, nós temos momentos felizes. Momentos. E quais são os seus momentos felizes? Para muitos, é fazer o bem, ajudar o próximo, se ajudar. Porque como foi falado, ó, vem uma vontade de fazer o mal e você não faz, você luta para não fazer, virtude. Então você tem que ficar feliz com isso. Aí você pensa, nossa, mas ninguém vê. Teu anjo guardião está vendo. Deus colocou ao nosso lado um espírito superior a nós. Todo mundo aqui tem, não interessa. O pior bandido lá na cadeia, chefe de facção, ele tem um espírito superior para auxiliá-lo. É claro, isso está no livro dos Espíritos também, se a pessoa passa a não ouvir esse espírito superior, ele se afasta. A hora que a pessoa quer mudar e volta a chamá-lo pela prática do bem, da mudança interior, pela reforma íntima, pela transformação moral, o anjo guardião dele volta, fala, opa, agora ele vai me ouvir. Enquanto ele não ouve, não tem necessidade dele ficar ali. Mas ele tem uma missão por Deus. Deus colocou aquela missão para ele. Eles ainda não são espíritos puros igual a Jesus. Só que são espíritos muito mais evoluídos que nós. Que podem nos auxiliar-nos aqui na Terra. Aonde estão escritas as leis de Deus? Em nossa consciência. Em nossa consciência. E é importante nós ouvirmos. A consciência age em nós independente da vontade. É verdade isso? É. Porque a hora que você pensar em fazer o mal para alguém, ou alguma coisa que vá contra as leis de Deus, ou até contra você mesmo, sempre que eu falo você, estou falando nós, viu, gente? A gente está aqui na mesma, a doutrina espírita, pelo menos as obras de Allan Kardec, ela nos mostra que estamos no mesmo patamar. Por mais que um já tem um conhecimento um pouco a mais, ou pratica algo a mais,
Ainda somos espíritos, está na questão 100 do Livro dos Espíritos. Ainda somos espíritos da terceira ordem da escala espírita. Estamos buscando o progresso para chegar à segunda ordem, né? Ela age independente da nossa vontade. Você pensou em fazer o mal e não combateu esse pensamento, sua consciência já te cobra. E aí basta você ouvi-la ou não, você praticar ou não, você buscar ou não. A gente tem que saber que o interior, os espíritos veem, os espíritos sabem, os bons pelo menos, né? E alguns obsessores também, né? Eles conseguem ver o que nós pensamos. Quanto aqui na Terra, ninguém vê. Alguém aqui de vocês pode, se eu ficar aqui parado uns 2 segundos, quem aí vai saber o que eu estou pensando? Não tem como, né? Mas e no mundo dos espíritos? O teu corpo vai morrer. Você não morre. Eu costumo dizer que nós somos supermans sem kryptonita. Aliás, quem fala essa frase é Cosme Massi, né? Eu estou só repetindo aqui, né? Superman sem kryptonita. Por quê? Nada vai te matar. Nada. A não ser se você ficar mal. Aí pode ser a morte do espírito, né? A morte. Você fica mal perante as suas atitudes contra as leis de Deus. As leis divinas e naturais que Deus criou, todos nós devemos segui-la para a nossa felicidade. Só há uma forma de viver bem na Terra, seguindo essas leis. Os espíritos progridem, como eu falei, saindo da terceira para a segunda, depois para a primeira ordem, que já são os espíritos puros, como Jesus. A prática do bem e do mal depende da intenção, depende do conhecimento. Isso, eu vou mostrar uma figura mais para frente, que a gente vai responder isso, né? Sobre a intenção de fazer o bem ou a intenção de fazer o mal, e o conhecimento mediante aquilo. Na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, a pergunta é assim: que definição se pode dar de moral? Lembrando que isso está nas leis morais ou divinas, né, do Livro dos Espíritos. A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal, funda-se na observância da lei de Deus. No Evangelho, no capítulo 17, no item Os Bons Espíritas, Kardec diz assim, que só consegue entender o Espiritismo quem tem maturidade do senso moral. E a maturidade do senso moral já é distinguir o bem do mal. Eu sei que você vai falar, mas Marcos, isso é fácil, eu sei o que é bem e o que é mal. Será? A gente sabe o que é bem e o que é mal hoje, mediante ao nosso progresso, mediante ao nosso conhecimento. O homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então ele faz de tudo para o seu bem e de tudo para o bem do próximo, porque querer o seu bem é querer o bem do próximo. Se ficar mais calmo, exemplo, a pessoa é muito irritada, ela busca paciência. Isso não melhora a convivência com seus familiares, com os vizinhos, no trabalho? É claro que sim. É claro que sim. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber.
Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Nós temos a inteligência, o nosso raciocínio. E é preciso refletir sobre tudo que nós lemos, sobre tudo que nós praticamos. Eu estou levando a parte do raciocínio para a parte da leitura, porque isso advém a prática do bem. Quem aqui pegou o primeiro livro espírita e já saiu praticando bem para todo mundo, fazendo obras espíritas e falando do espiritismo perfeitamente para todo mundo? Não. Geralmente não é assim que acontece, a não ser que a pessoa já traga uma grande evolução, um grande progresso de outra vida. Aí ela já vai praticando bem naturalmente, porque ela já conhece tudo que às vezes, muitas das vezes está nas obras espíritas, ela já pode trazer isso. Até porque ela pode ser do mundo mais evoluído e vir para a Terra para nos ajudar no progresso. Então ela já sabe isso que a gente está aprendendo. E isso é muito importante a gente saber, porque às vezes, vamos supor, quem trabalha com evangelização aqui? A pessoa que trabalha com evangelização, ela pode receber ali uma criança que pode ter mais evolução do que nós, que estamos ali ensinando. E é por isso que o estudo das obras de Kardec é importante para sabermos isso. É importante. O estudo das obras de Kardec, eu costumo dizer que ela bate na emenda ali do orgulho. Porque nós devemos praticar a humildade, que anda junto com a caridade. Ninguém é humilde sem caridoso, ninguém é caridoso sem ser humilde. Temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra maravilhosa que nos ensina a como proceder com o outro. Lembrando que ela não é a única da doutrina espírita. E ela sozinha, separada, pode ser mal interpretada. Porém, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo que a pessoa não seja espírita, isso a transformará em espiritualista, que já é um progresso. Já é um progresso. Primeiro tornamos as pessoas espiritualistas, diz Kardec, não é eu. Depois espíritas. Cheguei na parte que eu queria chegar. Vocês estão vendo esse animal aqui? Certa vez, uma moça estava andando numa grama e achou esse animal no chão. Ela pegou e mostrou para uma amiga no WhatsApp. Achei essa belezura aqui, perdido na grama. Eu vou jogar ela na água. E mostrou a foto dela jogando na água, num rio. Aí eu pergunto para todos vocês, foi um bem que ela fez? Foi uma caridade? A amiga dela mostrou, sabe aquela carinha de desespero do WhatsApp? Assim, ó. Ah, mandou aquela carinha para ela. Você jogou na água? Isso é um jabuti, ele não sabe nadar. Agora eu pergunto de novo. Foi uma caridade que ela fez? Pro coitado do jabuti que morreu afogado? Ela queria fazer o bem. Ela queria ajudar o animal. A intenção dela foi boa, não foi? Ela queria ajudar. Mas ela ajudou o animal que morreu afogado? Então, o que faltou para ela realmente fazer o bem ali? O conhecimento. O conhecimento, ele anda junto com o amor. Ele anda junto com o amor. Então, quando você está na sua casa, você pega lá o Livro dos Espíritos, a base do Espiritismo. Isso se você não leu o livro que é o Espiritismo. Kardec, no Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns chama O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ele ressalta que para quem quer conhecer o Espiritismo, a primeira obra que deve começar é o livro O que é o Espiritismo. Depois ele recomenda o Livro dos Espíritos, depois ele recomenda o Livro dos Médiuns, e em quarto ele recomenda as revistas espíritas, porém as revistas espíritas a gente pode estudar intercalado. Ou seja, eu estou lá no livro que é o Espiritismo, pego a primeira revista espírita de 58 e vou estudar. Ou se não, faz igual eu faço. Eu estou em grupos de WhatsApp, Facebook, que a gente estuda as revistas espíritas.
Aí você pensa, Marcos, Facebook? Sim. Existem grupos sérios, com palestrantes, oradores e escritores que estão nesses grupos e que estudam seriamente as obras de Allan Kardec como um todo. Porque as obras de Allan Kardec é um todo. Se eu fico só numa, fica imperfeito o meu conhecimento. E aí, a hora que o meu conhecimento fica imperfeito, eu afogo o jabuti, sem querer. Eu vou ajudar e erro, sem querer. E agora que nós temos esse conhecimento, devemos procurar não mais afogar o jabuti. E se eu não tenho conhecimento em uma área, eu levanto e falo, olha, isso eu não posso fazer. Mas por quê? Porque eu não tenho conhecimento. É simples, isso é humildade também, gente. Porque você erra com uma pessoa, isso te... Como é que eu vou dizer? É um débito que você fica com a própria pessoa. E é preferível não fazer do que ganhar um débito. Acaba sendo caridade sua. O que a mulher precisava fazer para praticar a caridade ali? Deixar o animal quieto, passar andando, ele está dele. Está natural. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. O exemplo que os espíritos dão nessa questão é da pessoa que come demais. Que entra no meu caso, né? Sofri muito por causa da obesidade e agora estou tentando, buscando emagrecer e venho emagrecendo um pouco. Mas, e isso pode entrar para várias questões. Várias. Até a pessoa, vamos supor, a pessoa pega, eu quero ser espírita, a pessoa vai estudar o espiritismo 12 horas por dia. Não dá só para estudar. A gente tem que limitar, a gente tem que trabalhar, a gente tem o horário de vir no centro, a gente tem o, sabe? Tem que ser limitado. Exercício físico é bom, é ótimo, vai fazer demais para você ver. Você danifica teu corpo inteiro, entende? Então tudo tem um limite. E Deus nos ajuda com esse limite. Se a gente ultrapassa esse limite, nos ocasiona dor. Nos ocasiona... E aqui eu lembro de um trecho que Kardec fala sobre o magnetismo, né, e a mediunidade de cura. Que o magnetismo ou a mediunidade de cura não pode curar um problema que a própria pessoa ocasionou. Vamos continuar com o exemplo da obesidade mesmo. A pessoa vai lá, ocasiona aquilo, aquela inflamação, o médico de cura vai lá, vai curar aquilo, vai sumir? Não vai. Uma dor no joelho que a pessoa tenha, por causa do sobrepeso, ou que seja por causa de um esporte, entende? Que ocasionou aquilo, o magnetismo, o médico de cura vai curar, talvez pode aliviar no momento, mas o problema vai estar ali ainda, porque ele ocasionou aquilo. Então, tudo que a gente ocasiona para nós, que gera uma dor, é um ensinamento. Se o espírito, nem espírito puro ia tirar essa dor. Por quê? Porque ele sabe que ele estaria faltando com a caridade para você. Porque aquela dor está te ensinando algo. Se você não aprendeu nessa, você vai aprender na próxima encarnação. Opa, não posso fazer isso. 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Olha, isso é bom, hein? A lei de Deus é a mesma para todos. Mesma. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. E agora a gente vai entrar na parte do grau de responsabilidade. Inclusive, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e aquele espírito ignorante ainda que se alimenta de outras pessoas, o canibal, vamos supor, ele usa esse termo, né? Se ele não sabe o que está fazendo, a pessoa que tem muito maior conhecimento que ele, que conhece, que comete
há um crime mediante as leis de Deus menor do que isso, é mais do culpado do que ele. Porque ele não sabe o que está fazendo. Entende? E nós, muitas das vezes, não sabemos. Nós afundamos o jabuti. Quantas encarnações que nós não fizemos isso? Que nós afogamos o jabuti e agora estamos aprendendo. Deus nos deu mais essa nova oportunidade. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, eu já falei isso. Não há ninguém encarnado ou desencarnado que não possa fazer o bem, né? 646 do Livro dos Espíritos. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outras, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Essa é ótima. Essa é muito boa. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Vamos lá, dificuldade de praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Aí vamos lembrar do óbolo da viúva? Uma fábula, né? 2 pessoas morreram e foram ao encontro de Deus, né? Um pobre, um rico. Aí Deus estava lá com a balança. Ó, agora a gente vai ver as virtudes, o bem que vocês fizeram. O rico estava com um sacão enorme, não conseguia nem carregar, andava até torto, né? E falava, eu fiz muito bem. Jogou na balança. A balança pesou, né? Um saco grande, pesado. Aí foi o pobre. Uma sacolinha, mirrada, com pouca coisa. E falou assim, eu não tinha muito, né? Não fiz muito. Mas ele jogou o saquinho lá na balança. O que aconteceu com a balança, gente? A balança desceu de pesado. Foi aí que o pobre viu que o que ele tinha feito era muito maior do que o rico. E Deus ainda falou, o que ele fez é maior do que o rico, porque ele deu do pouco que ele tinha. Às vezes chegava a lhe faltar. Enquanto o rico não teve dificuldade nenhuma. Ele dava do que sobrava. Não tinha dificuldade em fazer a caridade ali. É por isso que eu admiro espíritos como Francisco de Assis, que era muito rico, deixou tudo e saiu praticando a caridade por aí. Buda também fez isso. E outros espíritos que também têm feito isso, mesmo que nós não conhecemos o nome, mas que têm deixado tudo e praticar caridade. Mas, Marcos, eu preciso fazer isso? Não. Vai praticando mediante as suas forças. Vai, se tem alguma... Porque Deus, a partir de hoje, eu sei que você vai prestar mais atenção nas coisas. E vai aparecer a oportunidade de você praticar caridade. Em momento, às vezes, que você está na hora do descanso. Em um momento, às vezes, que você acha que não dá. Mas ali está uma dificuldade. E é nessa hora que o mérito vem. É nessa hora que você se esforça para praticar o bem que o mérito de você praticar vem. Para encerrar, e até vou aproveitar e recomendar a Kardecpédia, né? Esses estudos saíram todos da Kardecpédia. Você pode abaixar o app ou pode pegar pela internet também. Lá tem as 23 obras de Allan Kardec, obras fundamentais para o espiritismo. Kardec chama de obras fundamentais, né? Por que no mundo tão frequentemente a influência dos maus sobrepuja os bons? Resposta dos espíritos. Por fraqueza destes, os bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, preponderarão. O mal ainda impera, infelizmente, em nosso globo. Mas cada vez mais pessoas estão modificando isso. Cada vez mais
a gente chega um pouco mais perto da segunda escala da escala espírita e acabamos que por extinguir o orgulho, o egoísmo, que são chagas em nossa humanidade, que são chagas em nós. As guerras, as brigas entre famílias, são todas operadas pelo orgulho. Ah, mas ele me fez isso, isso e isso. Não importe. Tenha humildade, perdoe. Vamos praticar o bem, vamos ser verdadeiramente homens de bem, segundo as leis de Deus, e não segundo as leis dos homens. Que assim seja. Gratidão, Senhor. É tudo o que sentimos nesse momento. Gratidão por essa casa que nos abriga, que nos acolhe, onde encontramos força, ensinamentos para viver neste mundo que muitas vezes nos faz sofrer, mas sabemos, Senhor, que todas as dificuldades que podemos encontrar serão benéficas para a nossa evolução. Que nós acolhamos, Senhor, quaisquer dificuldades que encontremos, com calma, serenidade e principalmente com muita fé, sabendo que estamos sempre recebendo a força que emana de vós. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Que possamos retornar aos nossos lares, levando essa paz e muito amor em nossos corações. E que assim seja.